Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Vinícius, líder do time IFTO dessa semana e estou aqui para defender o desafio 4. Falaremos sobre a proposta 1 de Jason Higgs. Introdução. Seguindo um dos lemas do time IFTO, que é construir cenários disruptivos e também para acreditarmos nos valores da Argo, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de ideias com a comunidade, resolvemos defender a abertura de patentes. Contexto. A doutora Dirce fez uma grande descoberta em suas pesquisas que pode ter efeito positivo para a cura de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Essa descoberta tem grande relevância para a Argo, que pode melhorar sua imagem pós-acidente em Gâmbia, aumentar de forma considerável seu valor de mercado e produzir um impacto na sociedade. Qual a ideia de Jason? Abrir patente para todos os interessados como contribuição para curas, principalmente para o Alzheimer. A ideia é inovar o ambiente colaborativo no Brasil, gerando um marco para a empresa e para o setor de pesquisas. Para defender o nosso trabalho, fizemos algumas análises que vão embasar a nossa decisão. Vamos falar um pouco da terceira idade no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. E segundo os dados do Ministério da Saúde no Brasil, em 2016, a gente tinha a 5ª maior população idosa do mundo e até 2030 o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, os casos de doença vêm crescendo exponencialmente no Brasil e 98% desses casos estão em idosos acima de 60 anos. Vamos falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. O Alzheimer hoje é uma doença incurável que vai se agravando ao longo do tempo. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas e, como falamos na análise anterior, 98% dos casos estão relacionados a pessoas idosas acima de 60 anos. A doença se apresenta com perda de funções cognitivas, memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente. Seu nome, Alzheimer, refere-se ao médico Alois Alzheimer, o primeiro médico a descrever a doença em 1906. Ele estudou e publicou o caso de sua paciente, uma mulher saudável que aos 51 anos desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem, com dificuldade para compreender e se expressar, tornando-se incapaz de cuidar de si mesmo. Após o falecimento de sua paciente, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que hoje são conhecidas com a característica da doença. Não se sabe até hoje por que a doença de Alzheimer ocorre, mas são conhecidas algumas lesões cerebrais características dessa doença. Qual o impacto social hoje? Os familiares dos idosos com a doença de Alzheimer, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, apresentam um quadro com maior distúrbio psiquiátrico e maior gasto com a saúde. Em um estudo de caso, foi medido o impacto de transtornos de ansiedade, humor, insônia, uso de drogas, além do controle de doenças cardiovasculares. O resultado foi bem alarmante. Estudos revelaram que a alta carga de estresse psicológico, físico, financeiro e social em famílias de idosos com portadores de Alzheimer os levaram a frequentar mais os hospitais para tratar diversas doenças. A Organização Mundial de Saúde prevê que o número de casos de demência entre idosos irá mais que dobrar até 2050. Na América Latina, o crescente envelhecimento da população pode fazer esse aumento ultrapassar os 500%. A estimativa é que a doença atinja hoje 1,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos no Brasil, e o número de casos vai mais que dobrar até 2030. Estamos falando aí de 2,4 milhões de idosos, pelo menos. Vamos falar um pouco sobre patentes. O que é patente?
Patente é um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo Estado por força de lei ao seu titular, aos seus sucessores, pessoa física ou jurídica, que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja um produto, um processo de fabricação ou um aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes. A vigência de patentes, 20 anos para a invenção e 15 anos para a patente de utilidade. Quais os custos e benefícios para uma quebra de patente? Há alguns anos, um juiz concedeu uma decisão liminar para a quebra do monopólio de fabricação de um remédio crucial para o combate à hepatite C. O laboratório que desenvolveu o remédio perdeu milhões em lucro por conta dessa decisão. Em contrapartida, alguns cálculos indicaram que a quebra de patente possibilita uma economia de até R$ 1 bilhão por ano ao contribuinte brasileiro. Com a quebra de patente, na verdade a gente está falando de uma licença compulsória, será possível outros laboratórios produzirem a versão genérica com baixo custo, além de poderem descobrir novos efeitos para novos remédios com o composto descoberto. O impacto para a corporação, uma redução exponencial em lucros, em contrapartida, uma imagem fortalecida no mercado. O impacto social, o acesso aos remédios a um baixo custo para todos os brasileiros. Nós, do time IFTO, acreditamos que a decisão da patente com licença compulsória afetará muito positivamente a imagem da Argo e levará ao cidadão brasileiro acesso à possível cura do Alzheimer, causando impacto humano e social e mostrando que os interesses da Argo não estão predominados apenas na área comercial, mas também na promoção da saúde humana. Vamos falar sobre a Anvisa. Regra da Anvisa. Para as invenções de medicamentos no Brasil, a Anvisa obriga que sejam todas avaliadas pelo órgão conforme a lei de número 10.196 de 2001. A lei sobre propriedade intelectual da Anvisa diz que qualquer concessão de produtos farmacêuticos depende de anuência prévia da agência. Sobre o impacto da imagem institucional, checamos alguns pontos que são relevantes. Os principais pontos de rotina de responsabilidade das instituições, quando a gente fala de prática ecologicamente correta, quando a gente fala de responsabilidade social. No caso, a gente vai enfatizar aqui mais a responsabilidade social. Em relação ao relacionamento com funcionários, clientes e sociedade, as empresas também devem analisar as melhores formas de aplicar o conceito de responsabilidade social, pois esse é um aspecto que tem papel decisivo na construção da imagem institucional. Segundo uma pesquisa divulgada em 2013, a responsabilidade social corporativa tem peso de 41% na avaliação dos consumidores em relação à reputação de uma empresa, melhorando e valorizando sua imagem no mercado. E é com esse pensamento que a gente defende a quebra de patente com divulgação em larga escala da descoberta para causar um maior impacto social e melhorar a imagem da Argo perante a sociedade e o mercado. SWOT para defender essa teoria. Então, como ponto de força, a gente coloca a Argo, a importância que ela tem no mercado de pesquisa, todos os recursos que a Argo tem disponível e a possível fórmula para a cura da doença do Alzheimer. Como fraqueza, tem os conflitos internos que andam acontecendo, ações sociais que ainda não é o forte da Argo e o acidente na Gâmbia. Como oportunidade, a gente tem o fortalecimento da imagem institucional, o desenvolvimento de remédios mais baratos e mais opções de laboratórios com remédio. Ameaça: risco de baixo faturamento, com a abertura de patente, perder o pioneirismo para a descoberta de novas curas e medicamentos genéricos com pouca prescrição hoje em dia também se torna uma ameaça. Sobre ética, baseada nos princípios da ética, que em seu todo significa o bom senso e cumprimento ao que diz respeito às regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo social ou sociedade, defendemos a ideia do compartilhamento de dados e informações sobre a nova fórmula descoberta, assegurando todos os seus métodos de qualidade e processo através da lei de patente, mesmo com a licença compulsória. Tudo vai de encontro com os valores da Argo, por sua paixão em inovar através de uma atitude que traz um cenário disruptivo e causará um grande impacto humano.
Sobre a viabilidade, como vimos nas análises anteriores, a população idosa vem crescendo, assim como os casos de Alzheimer, uma doença que ainda não tem cura. Fazer a abertura de patente e licença compulsória irá criar uma rede de colaboradores, um ato inovador e um movimento que causará grande benefício no mundo e ganhará mais relevância em investimentos. Ainda assim, daremos a oportunidade da descoberta de novos compostos para a cura de outras doenças através do compartilhamento da fórmula. Conclusão do time IFTO. Através das análises feitas pelo time, confirmamos que a proposta 1 se torna a mais viável para a Argo por tudo que a empresa acredita e faz. As análises mostraram também que a medida, além de trazer uma excelente margem com a sociedade e mercado, traz possibilidade de muitos investimentos por conta da descoberta pioneira. O impacto humano-social, o modelo de inovação, o impacto do mercado de pesquisas e tudo que a Argo acredita nos faz ter a certeza que achamos o caminho certo.